Como eu havia dito na aula sobre Italian American e American Boy, o Scorsese, mesmo depois de estabelecido como diretor de longas-metragens de ficção, ele continuou com a sua inquietude artística, em que ele gostava, e mantém até hoje, de testar, ou de se testar, ou de se exercitar em diversos gêneros, inclusive o documentário. Depois que ele tinha lançado o Taxi Driver, que ele já havia estabelecido como diretor, ele estava fazendo New York, New York, estava no processo de filmar New York, New York, que foi um processo caótico, né, como a gente discute na aula sobre aquele filme. E enquanto ele estava filmando o New York, New York, o Jonathan Taplin, que havia produzido Caminhos Perigosos, comentou com o Scorsese que o Caminhos Perigosos estava sendo muito visto por músicos de rock e que estava fazendo muito sucesso nesse meio, que tinha muito músico assistindo ao filme e achando o filme sensacional. E isso acabou resultando num convite para o Scorsese registrar o último show, ou como o título do filme traz, o último concerto da banda The Band. Né? O The Band, inclusive no filme eles explicam por que eles escolheram chamar a banda de The Band, mas o The Band, antes de ser uma banda solo, eles faziam um acompanhamento nos shows do Bob Dylan, antes de eles se estabelecerem como uma banda, enfim, com carreira própria. Eles tiveram a sua própria trajetória, eles decidiram encerrar a banda e iam fazer um último show para celebrar essa trajetória. E eles convidaram o Scorsese para registrar esse show. Nessa aula, então, nós vamos discutir o último concerto. E eu coloquei nessa aula também o Shine a Light, que é o filme que o Scorsese dirigiria em 2008, que é um registro também de um show dos Rolling Stones, embora estivesse longe de ser o último show dos Rolling Stones. E a gente vai completar a aula falando sobre o Bad, o clipe do Michael Jackson que o Scorsese dirigiu em 87. Mas como eu falei, vamos discutir primeiro o último concerto. O Scorsese, inicialmente, ele tinha decidido, aliás, quando apresentaram para ele o projeto, a ideia era de filmar mais como um registro mesmo, para eles terem esse registro do último show da banda. Eles não tinham pensado nisso como um projeto comercial, um projeto a ser lançado. Eles iam filmar em 16mm. E aí o Scorsese já começou a interferir criativamente no projeto quando ele entrou. Ele achou que seria melhor filmar em 35mm. Mas mesmo assim, ele manteve a ideia, junto com os caras que estavam aqui, né, o pessoal da banda que tinha convidado ele a fazer o filme, de que aquilo ia ser mais um registro, que aquilo não ia ser um filme, que ele não ia transformar aquilo num filme. Ele começou a perceber que ele tinha um filme ali que podia ser estruturado e lançado durante o processo de montagem, que é um processo de montagem que durou um bom tempo e que ele fez também ao lado do Robbie Robertson, que é um dos integrantes da banda. Na banda, The Band, para quem não lembra, tem 5 integrantes. O Robbie Robertson, o Rick Danko, o Levon Helm, Garth Hudson e o Richard Manuel. E o Robbie Robertson era um dos principais compositores, não sei se aplicaria dizer o líder da banda, mas era um dos principais músicos da banda, ou pelo menos o principal compositor da banda, o que assinou a maior parte das letras. E que, inclusive, depois do The Last Waltz, né, do último concerto, se tornaria parceiro criativo do Scorsese e trabalharia na trilha sonora de vários dos seus filmes, inclusive o Irlandês, que é o mais recente, e o próximo que o Scorsese está fazendo, que é o Killers of the Flower Moon, que também é o Robbie Robertson que vai fazer a trilha sonora. Então é uma parceria que se manteve o resto da carreira do Scorsese. E ao longo de 2 anos, o último concerto meio que virou um projeto paralelo ao New York, New York. Ele filmou, ele registrou o último show, depois ele começou a montar paralelamente ao New York, New York, e um ano depois do show, ele voltou e entrevistou todos os integrantes da banda. E aí a banda, claro, já havia se separado há 1 ano. Então é um processo realmente que durou cerca de 2 anos e foi se desenvolvendo paralelamente ao New York, New York. E para estruturar o projeto, o Scorsese contou com a ajuda do Mardik Martin para criar um roteiro, vamos dizer assim, para o último concerto. Assim como o Scorsese havia feito nos seus outros trabalhos documentais, e ele viria fazer no Shine a Light, aqui o Scorsese ele não tenta se esconder como um intermediário entre o show, entre a história, entre aspas, que ele está contando, e o espectador. Ele se coloca diante da câmera, ele se coloca como o líder criativo do filme diante da câmera e entrevistando e fazendo intervenções.
E ele gosta também, assim como ele havia feito no Italian American, que a gente discutiu, quando ele no final ele pede para o Steven Prince repetir um depoimento que ele tinha dado em relação ao pai, mas com mais emoção e tal, ele não faz questão de esconder o artifício narrativo no último concerto. Aliás, o filme já começa expondo isso. O filme já começa com uma fala do Robert Robson, e aí o Robert Robson faz uma pausa e fala assim: será que você pode perguntar de novo? E aí o Scorsese pergunta de novo para ele responder de novo, porque ele não estava gostando da resposta que ele estava dando. E o Scorsese inclui isso no filme. A resposta inicial que ele tinha dado, o pedido para fazer a pergunta de novo e a nova resposta. Então o artifício criativo ele está presente no filme. O Scorsese não tenta tornar isso invisível para o espectador. Outra coisa interessante, e que vem da própria personalidade da banda, e que iria diferir muito com relação ao show dos Rolling Stones, que o Scorsese registraria, 30 anos depois, é que os Rolling Stones eles são muito mais ágeis no palco. Né? O Mick Jagger percorre, nós vamos falar isso daqui a pouco, percorre o palco inteiro, o tempo inteiro. Keith Richards, Ron Woods, eles andam o tempo inteiro pelo palco. Então, quando o Scorsese estava se preparando para aquele filme, ele sabia que ele ia ter que se preparar para o acaso, porque ele nunca ia saber onde eles estavam em determinado instante. Já os integrantes da band, eles tendiam a ficar mais parados no mesmo lugar durante o show inteiro. E isso permitiu ao Scorsese decupar o filme e decupar as cenas, os números musicais com mais cuidado. Ele sabia que músicas iam ser tocadas, ele sabia a ordem que elas iam ser tocadas, sabia onde cada membro da banda ia estar no palco o tempo inteiro. Então isso permitiu que ele pudesse preparar as câmeras e planejar movimentos de câmera, inclusive, e já começar até a pensar na montagem previamente com mais cuidado, que é algo que ele não vai conseguir fazer no Shine a Light. E a gente vê isso ao longo do filme, no registro dos números musicais, como existe uma série de enquadramentos que são enquadramentos, primeiro, extremamente elegantes, e segundo, que permitem que o Scorsese use certos recursos narrativos que fica claro que ele só poderia usar se ele soubesse que ninguém ia se mexer na hora. Por exemplo, tem um instante em que a gente vê, se eu não me engano, o Rick Danko tocando ao fundo a guitarra, e em primeiro plano surge o Gus Hudson tocando um instrumento de sopro, acho que é sax, agora eu não me lembro direito. E no momento em que ele vem, o holofote se desloca para o Gus Hudson, o Scorsese filma em primeiro plano o Gus Hudson nítido, e depois ele faz um hack focus, quando você muda o foco de um plano para outro, e o foco sai do Gus Hudson e vai para o Rick Danko. Ele só poderia fazer isso com essa calma que ele faz se ele soubesse que nenhum dos dois ia se mexer. E além disso, a gente vê pelo planejamento da posição do Gus Hudson e o holofote vindo para ele, o foco de luz, o refletor vindo para ele, que aquilo havia sido combinado, era uma marcação de cena. O Scorsese ajudou a planejar a luz do último concerto, embora não tanto quanto ele iria ajudar a planejar a luz nos Rolling Stones. Então, em vários momentos do filme, a gente percebe isso. Quando, em certos momentos, um personagem está tocando um instrumento e a câmera faz um traveling se afastando, e existe uma fluidez na maneira como o Scorsese filma o show. É interessante a gente notar que ele filmar isso paralelamente ao New York, New York, cria um certo eco, né? Porque, como a gente discutiu na aula do New York, New York, a maneira como a câmera fluía nos números musicais, quando a gente via os personagens tocando instrumentos, dependia da fluidez. Se fluía a música entre eles estavam em harmonia, a câmera fluía mais naturalmente. E ela vai fluir mais naturalmente durante todos os registros aqui desse último show do The Band. Inclusive, o Scorsese ele deixa no filme os acasos, os acidentes, por dois motivos. Primeiro, porque já fica claro que ele gosta de deixar no filme um pouco óbvio o artifício dele como cineasta. Ele prefere mostrar para o espectador, assumir que aquilo é um filme, assumir a artificialidade daquilo, da narrativa para o espectador, do que ficar tentando disfarçar o tempo inteiro que não existe nenhum intermediário entre o que ele está mostrando e o espectador. Então aqui existem certos incidentes ou acidentes que fazem parte do que aconteceu e que ele inclui no filme. Porque, claro, o fato de acontecer um acidente, por exemplo, um dos momentos, estoura um refletor. Isso aconteceu no The Band, estourou um refletor. Ele podia simplesmente
não mostrar no filme, por exemplo, a Joni Mitchell no escuro. No momento que o Neil Young está cantando, e a Joni Mitchell ela está fazendo um back vocal, depois ela tem a sua própria música e ela vai para diante do palco. Mas no momento que o Neil Young está cantando, a Joni Mitchell está fazendo tipo um back vocal e o refletor que estava sobre ela estourou. E o Scorsese podia simplesmente não ter mostrado a Joni Mitchell no filme, mas ele mostra a Joni Mitchell cantando no escuro. Então ele não tenta esconder esse acaso do espectador. Tem até um que virou um incidente famoso, que é o fato de que quando o Neil Young está cantando, o Scorsese faz um primeiro plano Neil Young, uma das coisas célebres do filme é que dá para você ver cocaína no nariz do Neil Young. Você vê claramente o nariz dele sujo de cocaína. É uma das coisas que viraram célebres no filme, que viraram uma polêmica na época. O Scorsese podia ter cortado, não ter mostrado aquilo, né? Mas aconteceu e ele mostrou. Embora nesse caso do Neil Young eu não tenha certeza se ele tinha realmente percebido isso até o filme ser lançado. Não sei, mas enfim, é uma das coisas que ficaram célebres em relação ao último concerto. E quando ele estava filmando um número, que é um número muito especial, que o The Band convidou, é o último show do The Band, então eles têm vários convidados, né? Como eu falei, Neil Young, a Joni Mitchell, e eles convidaram uma figura lendária que é o Muddy Waters. E o Muddy Waters estava tocando, e na vez do Muddy Waters, os filmes acabaram em praticamente todas as câmeras, e só ficou uma câmera funcionando. E o Scorsese ficou maluco tentando recarregar as câmeras, falando para recarregar as câmeras, enquanto aquela única câmera registrava. Tanto que no filme a gente vê que basicamente o número inteiro do Muddy Waters é registrado por uma câmera só. E isso não foi uma decisão totalmente artística, digamos. Uma decisão artística de deixar aquilo no filme. Mesmo porque não tinha como excluir esse número. Mas é um acaso, porque ele não tinha outros registros, porque o filme acabou nas outras câmeras. Então, como ele estava filmando um show ao vivo, ele teve que lidar com esse tipo de incidente. O que é diferente do número que ele pôde fazer no estúdio. Ele escolheu um número específico, uma música específica, e ele gravou essa música, a apresentação da The Band, num estúdio, que é uma das músicas talvez mais discutidas do grupo, que é The Wait. E ele levou a banda para um estúdio, um palco foi montado dentro de um estúdio, e o Scorsese filmou essa música específica lá. E isso permitiu que ele tivesse um controle muito maior. Por que ele escolheu essa música específica? Eu acho que é fácil entender, por tudo que a gente já discutiu em relação ao Scorsese. É uma música que ela tem óbvias conotações religiosas. É uma música que cita o diabo. É uma música que fala de redenção. É uma música que fala que tem um simbolismo espiritual na música. Tem muito surrealismo também. O Robbie Robertson, uma das inspirações do Robbie Robertson para escrever essa música foi Buñuel. Então já dá para ver assim, que a inspiração dele no surrealismo já parte de antes da música. E de fato é uma música que ela tem uma letra tão... muitas vezes tão misteriosa, tão vaga em certos momentos, que The Wait já gerou uma série de interpretações sobre o seu significado. Mas o fato é que a música ela conta a história de um cara que ele vai para uma cidade chamada Nazaré, embora o Robert Robertson ele insista que a Nazaré, no caso, não é a Nazaré bíblica, é uma Nazaré que é uma cidade no estado dos Estados Unidos onde um determinado tipo de guitarra é fabricado, mas chama Nazaré, não tem como negar a conotação do nome. E ele vai para essa cidade, a música conta a história desse cara que vai para essa cidade, instruído por uma amiga, e ele tem a instrução de chegar e mandar uma saudação para várias pessoas que ela pediu para ele cumprimentar lá. E quando ele chega na cidade, ele vai recebendo diversas tarefas para fazer, cuidar do cachorro de enfim. E a música é isso, são 5 versos, são 5 estrofes, obviamente intercalada com os refrões, e que contam essa trajetória desse personagem nessa música. O que significam esses personagens, o que eles representam, como eu falei, é algo que já gerou uma série de interpretações. Na origem da música, eles são baseados em pessoas reais que os integrantes da banda, especificamente o Robbie Robertson e o Levon Helms, conheciam. Mas no contexto da música, eles acabam assumindo, em alguns casos, inclusive, uma dimensão mítica de o que esse personagem representa de um ponto de vista simbólico na história do protagonista da canção. Então, como é que o Scorsese divide essa música para filmar? Como eu falei, são 5 blocos, né? São 5 estrofes, e na própria dinâmica da banda,
os estrofes eles são cantados, as estrofes são cantadas por pessoas diferentes. E eles ainda convidaram, e isso é maravilhoso, eles convidaram a família Staples para cantar também. A família Staples que já havia gravado uma versão da música e que tem tudo a ver eles aparecerem nesse número, porque os Staples eles iniciaram cantando gospel. Os Staples, quem não lembra, se não conhecem, busquem, porque eles são maravilhosos. Tem o Pops, o Roebuck Staples, que é o pai, e as 3 cantoras são as filhas dele. E a principal, a que tem a voz mais poderosa e que acaba sendo a protagonista dos shows da banda, é a Mavis Staples. E os 4, então, estão cantando a música, as 3 irmãs e o Pops Roebuck Staples. E tem um verso, então, 2 versos que fica a cargo da família Staples. Então, quando o Scorsese ele decupa essa música, ele segue essa lógica de integrantes diferentes da banda cantando na sua visão de como ele vai montar aquilo. Então, quando a música começa, e lembrando, a música ela lida com uma questão espiritual, com redenção, ela tem a figura do diabo, não preciso nem dizer, mas vou dizer porque é o objetivo do curso, que o Scorsese vai carregar tudo no vermelho. Então a gente começa vendo a música, a banda no palco, a gente não vê inicialmente a família Staples, o Levon Helms canta o primeiro verso, a primeira estrofe da música, e o que ele vai fazer a partir daí cada integrante, como eu falei, vai cantar uma estrofe. Na hora do refrão, que fala sobre tirar um peso da pessoa e colocar sobre os próprios ombros, né, que é justamente o tema central da música, ele está sempre tirando o peso das costas das outras pessoas e colocando sobre o próprio ombro, mais integrantes da banda vão se unindo para cantar esse refrão. E o Scorsese ele acelera essa apresentação na montagem. Começa mostrando um, depois outro, e quando a gente vai chegando no final da música, ele já vai cortando mais rapidamente de um para o outro para mostrar que mais pessoas estão se juntando nesse refrão. Existem certos movimentos de câmera nessa passagem do último concerto que para mim estão entre os melhores momentos da carreira do Scorsese de verdade. Assim. Logo no começo, o Levon Helms canta o primeiro verso, a primeira estrofe, aí você tem o refrão, e aí a segunda estrofe vai ser cantada pela família Staples. E eles fazem uma transição, que é uma transição muito linda, que é obviamente uma marcação de cena do Scorsese, em que o Rob Robertson está tocando aquele trecho específico da música, e a câmera faz um traveling se afastando dele, e quando se afasta dele revela a presença da família Staples, e o Robert Robertson ele faz um sinalzinho, um gestozinho com a guitarra, como se ele estivesse passando a palavra, passando o personagem, passando o peso da história e a função de carregar a narrativa para a família Staples. Aí a gente vê a Mavis Staples cantando, a família Staples, mas a Mavis Staples é a principal, cantando a estrofe. Voltamos para o refrão, várias pessoas já começam a cantar o refrão. O terceiro bloco está entre outros dos movimentos de câmeras mais lindos que o Scorsese fez, quando ele vai mostrar o Pops Roebuck Staples cantando a estrofe, e ele começa atrás da família Staples e ele vai fazendo outro movimento de câmera característico do Scorsese, que é o traveling em torno do personagem, no caso, o Pops Staples. Enquanto ele vai cantando, ele faz um traveling em volta dele e termina numa composição lindíssima, em que a gente vê ele em primeiro plano e 2 das filhas dele ao fundo, num plano, numa composição de quadro que é muito linda. E o simbolismo que vem das cores, das luzes, já começa a se manifestar mais claramente aqui. Porque o vermelho, e a gente vai percebendo que no início vão surgindo pontos de luzes vermelhos ao fundo. A gente está dentro de um estúdio e está mergulhado, o palco está no meio de uma escuridão, e a gente vai vendo a distância refletores. Esses refletores, obviamente, são de cores quentes que se aproximam muito do vermelho. Ou é laranja escuro ou vermelho. E à medida que a música ela vai avançando e o personagem vai falando de redenção e de pegar o peso dos outros e colocar sobre as próprias costas e vai fazendo, né, esse gesto altruísta, vários desses refletores vão mudando. Então, por exemplo, nesse momento em que o Pops Roebuck Staples canta, ele fala sobre a jovem Anna Lee, que é uma personagem que também evoca redenção, evoca uma lembrança positiva do Rob Roberts quando escreveu a música e, obviamente, dentro da própria canção. E quando ele cita Anna Lee, a gente vê claramente um refletor azul se acendendo lá no fundo. Então, a cor, ele vai introduzindo, o Scorsese vai introduzindo cores que se distanciam do vermelho.
Em outro momento a gente vê atrás do Levon Helms, a gente vê uma luz vermelha, quando a gente volta essa luz já mudou de cor. Então, é claro, ele mantém o vermelho ao longo de toda a música, porque a música, afinal de contas, ela tem aquele caráter religioso com a presença do diabo, inclusive, e ele mantém essa coesão até o final, mas ele suaviza na carga do vermelho à medida que a música vai avançando. E tem outro plano, eu falei dois, tem 3 planos magníficos que eu acho, que que acontece mais pro final da música, quando eles estão falando sobre o trem, que é de embarcar no trem, e o Scorsese começa numa grua e ele vai descendo em direção ao palco e introduz a fumaça, que é outro elemento recorrente no Scorsese, quando ele quer evocar essa ideia de culpa católica, de pecado, de julgamento moral, ou de um universo, enfim, que está longe de ser um universo de positividade, de santos, de coisas, ações positivas. E a câmera vai se aproximando do palco, e o que é lindo que ele faz nesse momento é que, como existe fumaça em cena e a câmera vai se aproximando do palco e vai atravessando a fumaça, ele quase cria com isso o movimento do trem se locomovendo e deixando a fumaça para trás. Então é lindo, porque ao mesmo tempo que ele evoca essa questão da ideia de inferno, de julgamento moral, ele simula também a presença do trem que está na letra. Então é um momento do último concerto que é atípico no filme, porque o filme ele se divide em 3 momentos, em 3 coisas. Ou ele vai mostrar o último show, ou ele vai mostrar as entrevistas, ou ele vai ter esse número que é atípico. E ele é atípico porque foi filmado em estúdio e o Scorsese pôde exercitar com mais cuidado a sua verve criativa para pensar em movimentos de câmera mais cuidadosos, para decupar com mais complexidade, com mais detalhes. Claro, quando a música termina, todos cantam o refrão. Porque é quase como se todos eles passassem a dividir a tarefa de tomar o peso dos outros e colocar sobre as próprias costas. E é por isso, inclusive, que as luzes vermelhas vão se tornando um pouco mais fracas, embora elas continuem. Porque é quase como se, à medida que todos eles vão se unindo, a união de todos fosse afastando essa figura diabólica. É muito bonito, é lindo. O The Wait, a música é linda, e essa passagem no último concerto é maravilhosa. Para mim é uma das coisas mais lindas que o Scorsese já dirigiu. Claro, o Scorsese também teve que lidar com certas tensões. Por exemplo, o Bob Dylan, claro que ele faz parte do concerto, do último show, porque afinal de contas The Band começou como uma banda que acompanhava o Bob Dylan. Só que o Bob Dylan ele estava com um filme sendo exibido, programado para exibir, mais ou menos quando The Wait talvez fosse lançado. Mesmo antes eles terem noção de realmente de como seria o resultado final do filme. E 15 minutos antes dele se apresentar, ele decidiu que ele não queria estar no filme. E gerou uma confusão e no final das contas uma discussão, e ele acabou aceitando participar de 2 músicas. 2 músicas com ele podiam estar na versão final do filme, mas houve essa tensão. Que é uma tensão que obviamente não balançou, não estremeceu a relação do Scorsese com Bob Dylan, porque afinal de contas ele viria dirigir não só 2 documentários sobre o Bob Dylan, um documentário tradicional sobre a vida do Bob Dylan e um documentário experimental que ele viria dirigir em 2019. Mas enfim, 2 projetos diferentes com o Bob Dylan, apesar dessa tensão que surgiu no último concerto. Na sequência que ele está dirigindo, que ele está entrevistando os integrantes da banda, aí a coisa já assume um caráter mais confessional. Eles começam a falar sobre o início da banda, sobre como eles se sentiram durante a carreira, de como surgiu o nome da banda. O Rob Roberts ele chega a discutir por que eles estão decidindo acabar com a banda naquele momento, e ele até fala uma coisa que, enfim, acabaria se tornando melancólica, quando ele diz que ele não queria forçar a sorte, porque eles passavam muito tempo na estrada viajando e nada tinha acontecido de ruim, ele não queria forçar a sorte, e aí ele fala algo, ele usa uma expressão assim, como a estrada já levou muitos dos nossos, e ele cita vários músicos que morreram, não apesar de a estrada levou muitos dos nossos, não é de acidente, foram levados por aquele estilo de vida. E é isso que ele está tentando se afastar. E acaba assumindo um caráter melancólico, porque anos depois o Richard Manuel se mataria. Ele continuaria, ele começou a viajar com uma nova versão do The Band, e anos depois, durante uma tour dessa nova formação da banda, ele se matou no quarto de hotel, se eu não me engano. Então, quer dizer, é quase como se a fala do Rob Robertson tivesse meio que sido profética, talvez, mas isso, claro, a gente vendo em retrospecto, traz uma melancolia maior para o filme, e especificamente para as falas do Richard Manuel. Bom, depois que
Mas o que interessa é que durante as filmagens, durante o show em si, existe obviamente um prazer grande deles tocando. A gente percebe que existe uma química muito grande entre eles e que durante o show, mesmo que um ano depois, quando a gente vai ver as entrevistas, em um momento ou outro pareça haver alguma tensãozinha entre eles, embora não seja algo de que gerou uma briga, etc., mas não é aquela mesma dinâmica de antes. Durante o show não. Durante o show a química entre eles é muito óbvia. O prazer de fazer música juntos é muito óbvio. Tem até um momento que eu acho interessante, porque tem vários convidados, como eu falei, e tem um cara chamado The Rock, que é um cantor country, rock e Gavião, não é, eu falei, ficou parecendo The Rock, e que ele faz o número dele, e quando chega em certo momento, a gente percebe, o Scorsese mostra isso, ele já nem tá cantando mais, ele tá meio que no fundo do palco, tomando cerveja e vendo os outros cantando. É quase como se de repente ele tivesse dado conta, pô, peraí, eu tenho o melhor assento da casa inteira para ver esse show. E ele fica lá bebendo cerveja, vendo o show e curtindo. E esse prazer em fazer música é muito presente no último concerto. O Scorsese faz isso muito bem. Claro que existem os elementos recorrentes estilísticos do Scorsese, a presença do vermelho, já começando no título, né, o título em vermelho. Ele usa freeze frame em certo momento. E, como eu já mencionei, ele vai usar movimentos de câmera, especificamente no número, que é o único número que ele realmente pode ter um controle maior, porque ele não estava, enfim, mesmo que ele soubesse a posição dos integrantes da banda ao longo do show, ele ainda estava filmando dentro de um teatro que estava vendo um show com a plateia. Então ele não tinha tanta liberdade para mover a câmera. Mas quando ele tem, ele vai fazer os seus travelings característicos e tal. Aliás, eu falei da plateia, tem uma coisa interessante nesse filme também. Porque normalmente os filmes concerto, né, os filmes que registram apresentações musicais, eles mostram muito da plateia. E o Scorsese quis ir numa direção completamente diferente. A gente raramente vê a plateia no último concerto. A ideia dele não era mostrar a reação sobre a plateia, era mostrar o prazer das pessoas que estavam sobre o palco. Enfim, eu gosto muito do filme. Eu acho que independente... Aí, claro, existe a questão de gosto musical, de gente que gosta de The Band, que não gosta e tal. Eu particularmente, eu gosto. Mas independente de gostar ou não da The Band, é um filme que se tornou um filme marcante dentro do gênero de filmes-concerto. Pela maneira cuidadosa como ele foi dirigido, pelo cuidado do Scorsese em decupar, fazer, inclusive em alguns momentos, fazer storyboard do que ele ia filmar, que era algo que fugia do padrão, que era normalmente filmar no calor da emoção, de maneira improvisada, só acompanhando os músicos. E o Scorsese, quando ele foi finalmente chamado para fazer o seu primeiro filme-concerto, eu não estou contando Woodstock, no qual ele foi só assistente de direção e participou um pouquinho da montagem, ele teve esse cuidado de dirigir como se ele estivesse dirigindo realmente um longa de ficção. Gosto muito do Último Concerto.